Olá, professora, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas exatamente você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje nós vamos apresentar as leis de Newton para você. Mas antes de falarmos sobre suas leis, vamos primeiro ter conhecimento de quem foi Newton? Quem será que foi Newton? Eu posso lhe afirmar que Isaac Newton foi um cientista, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês. Ufa, dá pra dar uma respirada, né? Ele foi bastante coisa. Além disso, ele foi um dos maiores cientistas da história e deixou importantes contribuições, principalmente na física e na matemática. Seu método era bastante rigoroso, principalmente na investigação experimental associada a uma precisa descrição matemática, e tornou-se um modelo de metodologia da investigação para as ciências. Famoso por sua lei da gravitação universal, enunciou ainda as leis do movimento, escreveu os fenômenos ópticos e desenvolveu o cálculo diferencial e integral, importante ferramenta matemática utilizada em diversas áreas do saber. Foi ainda o primeiro a construir um telescópio de reflexão em 1668. Incrível, né? Suas obras foram diversas. Entre elas, tem uma publicada em 1687, conhecida como Principia e considerada uma das mais famosas e importantes obras científicas. Nessa obra, Newton descreve, dentre outros assuntos, como física, matemática, astronomia e mecânica, sobre a lei da gravitação universal, que enuncia dois corpos que se atraem por meio de forças e sua intensidade é proporcional ao corpo das suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ele também tem outras obras, como Method of Fluxions, Optique, Arithmetica Universalis and the Chronology of Ancient Kingdoms Amend, e todas foram publicadas em anos diferentes. A primeira lei de Newton é chamada lei da inércia. Essa lei afirma que um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento retilíneo uniforme continua em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa resultante não nula atue sobre ele. Em outras palavras, a tendência de um corpo é manter o estado de movimento, seja de repouso ou de movimento uniforme, a menos que uma força o faça mudar. Mas o que seria a inércia, o repouso, o movimento retilíneo uniforme, ou até mesmo a força resultante? Eu irei dar um tempo de 30 segundos para você ler e responder a questão 3, até porque é bem facinha, né? A 1 e a 2 estavam muito fáceis, a 3 então, está baba ovo. Segunda lei de Isaac Newton, conhecida como a lei do princípio. A segunda lei de Newton ela é fundamental para entender como as forças afetam o movimento dos objetos. E tem uma frase que literalmente já significa o que seria: a força aplicada a um objeto é igual a massa vezes sua aceleração. Isso significa que quanto mais massa, mais força precisa acelerar, e quanto mais força, mais aceleração você obtém. Uma boa explicação é que a segunda lei de Newton ela é representada por uma fórmula, que é F igual a ma, onde F é a força resultante, que é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo, m seria a massa de um objeto, é uma medida da sua inércia, ou seja, da resistência à mudança no seu estado de movimento, e a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade de um objeto com o tempo. E também tem a direção e o sentido da aceleração, que são os mesmos da força resultante. Terceira lei de Isaac Newton, conhecida como a lei da ação e reação, onde ele afirma que toda ação existe uma reação de igual magnitude, em sentidos opostos. Ou seja, se um corpo aplica uma força sobre o outro, este corpo também aplica uma força sobre o primeiro, com a mesma intensidade, mas na direção contrária. Isso se encaixa quando a gente empurra o objeto. A força que exercemos seria a ação, e a força que o objeto exerce sobre nós é a reação. O que seria, basicamente, as forças elas sempre atuam em pares, então uma força não pode existir isoladamente, ela sempre tem que correr com um par. A ação e reação têm a mesma intensidade de direção. A direção da força de reação são idênticas à da força de ação, mas o que muda é que elas se apontam em sentidos opostos. A ação e a reação atuam em corpos diferentes. Por exemplo, quando você andar em um chão, vai ser a ação, e a força que o chão exerce sobre nós é a reação que nos permite avançar. E chegamos ao fim da nossa aula com mais uma questão para você responder. Responda essa corretamente e logo após responda a nossa questão extra. É isso, beijinhos. Tenha um ótimo dia. Espero que eu tenha te ensinado alguma coisa.